Na indústria de alimentos, há um crescente esforço de criar mais opções que preservem ao máximo o meio ambiente em equilíbrio com a luta por menos desigualdade alimentar. Como inovar no setor, ajudar a preservar o planeta, combater a fome no país e tudo isso ao mesmo tempo agora e para já. Então, com muito orgulho, a Fast Company Brasil convida para a nossa última palestra do dia Mariana Tunis, Fábio Cardo, Renata Giometti e Davi Hertz. Boa tarde a todos, sou o Fábio, eu sou co-publisher da editoria de Food Tech na Fast Company. É realmente muito prazer estar aqui, ainda mais com esse time e com vocês todos aqui, acompanhando ao longo de 2 dias um monte de novidade que realmente estão aqui para inspirar a gente e seguir a vida. Eu vou passar só uma apresentação rápida de todos aqui. Mari, por favor. Bom, boa tarde a todos, eu sou a Mari Tunis, sou diretora de marketing da Fazenda Futuro. Boa tarde, eu sou a Renate, sou Head de Inovação e Novos Negócios na Nestlé. Oi, eu sou o Davi Hertz, eu sou presidente da Gastromotiva, cofundador. Eu vou pedir para passar a próxima 2 vídeos curtos, tá, para contextualizar, e depois a gente segue na conversa. Bom, a Gastromotiva ela nasceu por 2 propósitos. Um, para democratizar o ensino da gastronomia, porque quem tem formação tem liberdade, tem autonomia. Ela nasceu também para ir além do cozinheiro, para apoiar empreendedores. Uma grande parcela da população brasileira empreende por necessidade, são criativos. Hoje eu estou aqui nesse comando da Cozinha Solidária, estou cercado de profissionais maravilhosos que são a base desse projeto comigo, que eu não estou fazendo isso aqui sozinho. Tem uma equipe junto que eu agradeço imensamente a eles. A parceria dos Orgânicos da Fátima com a Gastromotiva e as cozinhas sociais, a gente está passando a lista do que a gente tem de excedente e eles fazem o pedido e a gente entrega lá. Aqui também funciona o nosso banco de alimentos, é aqui que a gente separa os kits dos insumos que vão ser direcionados para as cozinhas solidárias. O que mudou com essa oportunidade da Gastromotiva de mostrar a maravilha de você aproveitar tudo, da raiz à folha. Eu acho que o principal desafio é o acesso aos alimentos, principalmente aos alimentos saudáveis. O impacto que a Cozinha Solidária causa é uma coisa gigantesca, porque aqui a 50 metros tem alguém passando fome. Acho que a partir do momento que tu cozinha e dá um pouco de comida para alguém que está na rua e tu olha no olho da pessoa e vê a fome na cara dela, a partir do momento que tu vê isso uma vez, tu não consegue deixar de ver mais. Assim. Comida saudável é aquela comida que leva felicidade, que leva conforto, que faz a pessoa se sentir humana. Que além do alimento é um olhar diferente, deles saberem que eles são pessoas, que eles existem e que a vida deles pode transformar, a comida transforma. Então você tem que entender que cada lugar tem a sua própria identidade, peculiaridade, mas a Cozinha Solidária ela chega para somar. O cozinheiro solidário, ele é primeiro um articulador. O papel do cozinheiro solidário na comunidade é o quê? Eu acho que é o exemplo. E essa consciência passando para os outros moradores, para as pessoas que estão em torno, eu acho que vai enriquecer muito mais a comunidade. Muitas pessoas dentro dessa comunidade necessitam de ganhar um alimento desse, porque as pessoas aqui passam por necessidade, passam fome. A minha expectativa é que o projeto cresça e que em cada região do Rio tenham cozinhas solidárias fixas. Eu sonho com ela desse jeito, uma cozinha motivacional, onde eu também possa ensinar, mostrar para eles que a gente pode usar o alimento como moeda de troca e de transformação da vida das pessoas. Ser cozinheiro social é ser um agente de transformação local. É tudo que a boca come que come tudo. Tudo que come na boca, as bocas que se consomem. É tudo que a boca come que come tudo. Tudo que come na boca, as bocas que se consomem. É tudo.
Nutrir é um ato poderoso que vai além de alimentar o nosso corpo. É carinho e proteção. Nutrir sempre foi a nossa essência. As nossas marcas vêm nutrindo emoções, memórias e conexões na vida de milhões de pessoas e pets. Nutrindo uma vida melhor. Por isso, expandimos o significado de nutrir a partir da nossa promessa de sustentabilidade. Enxergando que a nossa missão vai além de nutrir as pessoas e pets. Precisamos nutrir o solo, os biomas brasileiros, nutrir as relações com os nossos parceiros e produtores e economia circular. Assim, fazendo a nossa parte para renovar e restaurar o que foi perdido, para dar nova vida à vida, conseguiremos regenerar. Assim como nutrir vai muito além da alimentação, regenerar também vai muito além da sustentabilidade. Regenerar é reviver, revigorar, fazer crescer novamente o que faz bem. Alguns dirão que a regeneração é um conceito muito novo, que é impossível, que é tarde. Mas nós da Nestlé acreditamos. Porque nutrir está na nossa essência. Sabemos fazer do pequeno algo grande. Para nós, regenerar é nutrir o que faz bem. E aí, vamos regenerar juntos? Bom, gente, a gente quis passar esses 2 vídeos porque ele ilustra um pouco, primeiro, a gente tem o Davi, que é quem bota a mão na massa, quem realmente está no dia a dia, acompanhando a fome na ponta e vendo como é que pode fazer de uma forma objetiva para diminuir esse problema. Aliás, puxando aqui uma frase que foi repetida hoje de manhã pelo Crispin, que falou 2 vezes. Quem tem dor tem pressa, quem tem fome tem mais pressa ainda. Foi fantástico. Né? A gente parece que tinha combinado, né? Mas não combinamos nada. E aproveito para usar essa frase dele, que faz todo sentido, né, nisso que a gente está querendo passar aqui para vocês, em termos de o que a gente pode fazer de fato, de forma objetiva. A gente está falando de inovação ao longo dos 2 dias, e a gente tem que sair com propostas objetivas. Então, eu queria só começar aqui, talvez o Davi dá um painel daquilo que está vendo em termos hoje de o que está rolando ali na ponta, porque ele percebe ali no dia a dia o problema da fome, o problema das perdas, o problema das deficiências que tem no sistema. E daí a gente vai começar a conversa entre a gente. Manda lá, Davi. Bom, boa tarde a todos e a todas e a todos. E a vocês, e obrigado por eu poder representar, talvez, de um grupo de gastronomia social. Somos muitas organizações sociais, a Gastromotiva é uma delas no Brasil. Existem muitas cozinhas solidárias. Então, quando eu falo de gastronomia social, é aquela que está se colocando para transformar vidas, gerar oportunidade. E oportunidade é renda, oportunidade de empoderamento e de pertencimento. Tudo que nos faz viver e se relacionar para poder regenerar o planeta. E a partir disso, que vocês viram talvez um dos nossos projetos, ele atingiu já 130 cozinhas em todas as regiões do Brasil. E daí vem algo que é muito importante, que a gente fala que a desigualdade social ela tem, obviamente, a ver com a renda, mas ela tem uma identidade, uma cara em cada lugar. E se a gente colocar os números aqui, que eu acho que é importante colocar, 3 em cada 10 brasileiros não têm garantia de comida. E são 58,7% em algum estado de insegurança alimentar. E, dando um pouquinho do que eu ouvi aqui do último painel, 66% da população que está em fome extrema, dos 33 milhões, são pessoas negras e pardas, 60% são moradores de favela, 26% são crianças e 42% são mães solo. E, num outro contexto, é estimado que a gente desperdiça 55 milhões de toneladas de alimentos. Eu não sei o que é isso, eu não sei nem calcular o tamanho disso. Mas aí vem a nossa discussão. Se a gente aumentar a efetividade em 10%, a gente ainda ia ter 39 milhões de toneladas. Mas se a gente consegue fazer essa efetividade, a gente consegue um volume 5 vezes ainda para acabar com a fome por 1 ano.
Então, é esse o número de 7, antes era 9, quando a fome era estimada em 19 milhões. Então, quando a gente vem na palavra regeneração aqui, agora, e a gente está trabalhando muito agricultura regenerativa, acho que é a primeira coisa que me vem hoje, que eu tenho aprendido, acho que a gente tem que regenerar o nosso ecossistema de sociedade. Nós, como a gente vê um ao outro. E o que as cozinhas solidárias nos mostram é essa identidade de cada lugar. A gente trabalha com comunidades ribeirinhas, onde eu passei o Natal lá no Alto Urupadi, que é o Rio da Fome, ano passado. Por 2 noites não me serviram comida, porque acabou o peixe e acabou a caça. Então, as pessoas estavam gastando R$50 em 2 frangos. Porque o custo da gasolina para chegar lá... Me veio essa história, agora nem ia falar. E eu dormi lá e falei, mas o que precisa daqui? Daí, olha o ecossistema, já existe as Cefetes de lá, as UFANs trabalhando para aquela comunidade que trabalha o Guaraná. Tem alguma coisa. Então, tinha um estudo engavetado de fazer uma piscicultura. Eu falei, mas quanto é? Porque aqui todo mundo, se a gente dá 2 ou 3 ligações, a gente vai conseguir terminar com 20 famílias que passam fome. Isso eu garanto. E daí a gente agora está fazendo lá uma granja. Só que antes disso, eu falei, cara, mas vamos levar eles lá no Saúde e Alegria, os líderes em Alter, para entender o que é essa economia regenerativa, circular. E daí a gente foi junto, eu também estava louco para conhecer a Alter. E o que eles estão fazendo? As 20 famílias começaram a plantar a ração, o milho, e semana passada compraram as galinhas. Essa história, que realmente eu não ia contar, leva a uma história que eu nunca tinha visto a fome assim, porque eu vou em favela, eu nasci aqui em São Paulo, eu me dedico a isso há 18 anos. Eu não escolhi ser especialista nem em fome, nem em desperdício, eu escolhi ser especialista em cozinhar. Mas isso bateu, e isso bate em todos nós, né? Então, acho que era um pouco nisso que eu queria trazer, talvez um pouquinho do que é a nossa contribuição como Gastromotiva. Se não tiver acesso, educação, o que a gente está vendo como fome acarreta em custos de saúde pública, em problemas de segurança que a gente vive, segurança pública, educação. Então, se a gente não for todo mundo na fome para recomeçar, eu vejo difícil a gente falar do futuro do que a gente vai comer. Mas eu queria talvez trazer algo muito mais propositivo para essa última meia hora. Essas cozinhas solidárias estão prontas para serem os espaços de transformação dessas comunidades. Porque a gente ouve dos nossos cozinheiros solidários, que são pessoas que vivem nas comunidades onde o Estado não chega, e eles têm a confiança, a gente está falando de ecossistema, eles entendem o que o vizinho precisa, o que coloca, esse precisa de educação, e eles estão virando verdadeiros agentes locais. Então, existe a solução. E a solução está na dignidade, na empatia, que venha com oportunidade, com política pública que acelere esse potencial de transformação que a gente vê em todo lugar. A gente vê em todo lugar hoje, é só olhar para o lado. Ele passou pela questão de perdas e desperdício, então só se a gente conseguir melhorar um pouco isso aí, a gente já consegue realmente ter oferta de alimento suficiente para não ter fome aqui no país, né? Que já é um problema crítico. E aí a gente tem que pensar nas inovações que tem por trás, que hoje já estão melhorando a produtividade, os hubs de criação, todas essas iniciativas que hoje estão sendo alinhadas para melhorar a oferta. Tá? E aí eu vou puxar aqui com a Renate, que ela está à frente do Panela Nestlé, que tem já algumas coisas na prática. Tá? A gente realmente está trazendo aqui, de alguma forma, casos concretos, tá? Para a gente poder usar como referências e a gente sair com alguma coisa mais positiva para o nosso dia a dia. Legal, Fábio, obrigada. Primeiro dizer que é um prazer estar num painel com o Davi, da Gastromotiva, com a Mari, da Fazenda do Futuro. Acho que a gente aqui teve já alguns papos antes de chegar aqui, conversando com o Fábio hoje no almoço. Para mim, essa palavra tão bonita, mas que às vezes parece tão distante, que a regeneração, ela começa aqui. Ela começa na gente não como palestrantes e plateia, mas todos nós como um grande coletivo aberto, se colocando num lugar de vulnerabilidade, para que os problemas possam surgir
e juntos cada um vai ter parte dessa solução, né? A Gastromotiva, a Nestlé, enquanto a maior empresa de alimentos do Brasil e do mundo, tem a sua parcela enorme de responsabilidade, uma startup já scale-up, quase grande, aí, a Fazenda do Futuro. Então, eu gosto muito de olhar a regeneração sobre esses pequenos passos. Então, essa conversa franca, honesta, inclusive começando com o Davi trazendo a agenda da fome, mostra, na minha perspectiva, que a gente está começando para o lugar certo. Falando pela Nestlé, a regeneração é um tema hoje extremamente estratégico. O vídeo mostrou um pouco, mas claro que isso se desdobra em 3 pilares hoje dentro da organização. Um é a agricultura regenerativa, e como a gente trabalha isso dentro das nossas 3 principais cadeias no mercado brasileiro, que é a cadeia láctea, a cadeia do café e a cadeia do cacau. Então, a gente tem compromisso de que 30% da nossa matéria-prima dessas principais cadeias venham de origem regenerativa até 2025, mas para o cacau, por exemplo, é 100% da matéria-prima. Dentro da cadeia do leite, hoje a gente já tem mais de 170 pequenos agricultores, com a ajuda da Nestlé e de diversos parceiros, trabalhando com práticas regenerativas. A gente tem 8 fazendas em piloto, para que elas sejam exemplos de fazenda 100% carbono neutro, para que depois isso seja escalável. Então, onde que a Nestlé entra para colaborar nessa história? É, de fato, experimentar, testar, para que com a nossa envergadura a gente possa, muito rapidamente, acelerar e escalar esse processo, porque o relógio está passando e a gente sabe que os próximos 5 anos são uma janela extremamente relevante para a transição da economia verde. E, finalizando, para passar para a Mari, o Fábio citou o Panela. O meu papel dentro dessa história toda, como responsável pela área de inovação e novos negócios corporativos, é dar ferramenta não só para a Nestlé, dar ferramenta para o ecossistema. Foi-se o tempo onde os colaboradores de uma grande empresa trabalhavam apenas para si próprio. Hoje, dentro da Nestlé, é muito claro que a gente se coloca como mais um ator numa conversa horizontal. Então, o Davi, a Mari, de novo, todos nós aqui, somos uma parte do quebra-cabeça. O Panela hoje é a nossa plataforma de inovação aberta, incubadora de novos negócios, que trabalha com diversos atores, startups, outros fornecedores, comunidade científica e universidades, os nossos próprios colaboradores. E a nossa visão é co-criar, ou seja, criar junto o ecossistema alimentar regenerativo do futuro. Porque é só junto, de fato, que a gente vai construir isso. Um exemplo emblemático recente que a gente lançou através do Panela foi o primeiro produto social global da companhia, em parceria com o Gerando Falcões, o Edulir. Então, foram 2 barrinhas onde 100% do lucro é revertido para o projeto Favela 3D, digna, digital e desenvolvida, passando por 8 elementos que tornam uma favela digna, digital e desenvolvida. Obviamente, a alimentação é um desses eixos. Estamos aprendendo a se aventurar em negócios sociais, em produtos sociais, para uma grande organização que até ontem, ou até um passado recente, estava muito mais focado em produto. É uma jornada, mas o que importa é que a gente está aberto, está afim e está fazendo acontecer. Então, acho que é isso. Passar para a Mari agora. A gente, de certa forma, tentou colocar aqui nessa conversa alguém que opera muito na linha de frente, que é o Davi, a Renate, que está ali no dia a dia. A Nestlé ganhou o prêmio de inovação, mais inovadora do Brasil recentemente, e realmente está à frente, né? Todo mundo tem alguma coisa da Nestlé em casa, esse é o mote, né? E aqui com a Mari, que está na Fazenda Futuro, que também é uma empresa extremamente inovadora, desbravou o Brasil na questão do plant-based, está com crescimento internacional e tem já essa pequena amostra daquilo que está rolando no mercado internacional e de que forma o Brasil ele se situa dentro desse contexto. Então, eu queria que você desse um pouquinho dessa visão. Legal, Fábio. Então, também prazer estar aqui com vocês, comentando com vocês. Quando a gente fala aqui, para quem não conhece, então, a Fazenda Futuro, porque a gente é uma empresa realmente nova, que a gente tem empresas que já estão no mercado, né? Mesmo o Davi com a Gastromotiva. A Fazenda Futuro é a primeira foodtech brasileira a produzir a carne de planta, é a carne que tem o mesmo gosto, textura e suculência da proteína animal, só que ela é todinha feita de planta. E quando a gente fala de
regeneração, e a gente estava conversando muito com tudo isso, acho que a parte da Fazenda Futuro tem essa questão muito do ambiental, da conscientização, da mudança. Não é à toa que a missão da empresa é mudar a maneira como o mundo come, né? Essa é a missão que a gente traz. E aí, com isso, como que a gente consegue educar, né, da mesma forma que o Davi traz toda essa questão de educação dentro das cozinhas, educar a população, porque hoje a gente já sabe que se a gente continua com o consumo que a gente está, né, do mesmo modelo, a gente não chega até 2050, a gente precisa de 3 planetas, e isso é insustentável. Então, a gente tem que começar a parar para analisar e pensar se esse consumo que a gente está fazendo hoje em dia é o que vai motivar, vai levar a gente para frente, né? Então a Fazenda Futura ela traz essa ajuda, essa educação, dando mais informações para o consumidor, mostrando que é capaz, que a gente consegue fazer essa mudança, nem que a gente fale um prato de cada vez, né? Não um passo de cada vez, é um prato de cada vez. A gente quer conversar justamente com os flexitarianos, que são as pessoas que querem fazer a redução da proteína animal, aprenderem que dá para reduzir, porque você tem uma proteína que tem o mesmo sabor, então você não perde a questão do sabor versus a proteína animal. E quando a gente fala de expansão, é olhar, né, o mercado como um todo. Hoje, a gente sabe da questão da produção, inclusive de grãos, né? Hoje, 70% da produção de grãos ela é feita muito mais para produção animal e não para humano. Então, só 17% é produzido para o humano. Então, a gente tem todo esse potencial de melhorias. E quando a gente olha mercados como a Europa, por exemplo, que já está muito mais desenvolvido na categoria plant-based, que já existem, inclusive, países que estão proibindo, né, fechando, até aumentando impostos na parte da proteína animal, porque se percebe que essa mudança ela se faz necessária, que a gente tem que começar a olhar para esse tipo de alimentação para a gente poder ter, enfim, um mundo ali, garantir o nosso mundo para frente. Tem um ponto comum que a gente tem notado ao longo das matérias que a gente vem desenvolvendo na editoria, que é o consumidor ativista. O consumidor, de fato, virou a peça-chave para melhorar a velocidade e melhorar a qualidade daquilo que está sendo entregue nos pontos de venda. Até muitos falam que antes não tinham acesso às redes de varejo, que não queriam nem saber da conversa, e hoje as redes de varejo já veem a necessidade de trazer esses novos alimentos, essas novas propostas, inclusive os novos rótulos, né? Agora foi regulamentada, tem uma nova lei que precisa estar mais claro aquilo que, de fato, aquele alimento está trazendo em termos de benefício nutricional para os consumidores. Então, eu queria falar um pouquinho do papel do consumidor. Eu acho que é importante, em termos inclusive de conscientização de todos, né? Uma vez, cada vez que vai comprar, seja produtos frescos ou os produtos industrializados, como é que está vendo essa influência? Como é que está essa situação? Quem é que está, talvez a Renata esteja mais sentindo isso, né, pela gama de produtos? Sim, acho que todos nós, de alguma forma, primeiro porque eu estava ali gravando o podcast à tarde. A gente está muito num momento, primeiro, de falar de pessoas, né, no lugar de consumidor. Claro que ainda é um exercício, dizer que isso vai acontecer automaticamente, de novo, também não seria uma conversa transparente, mas eu, como profissional, dentro da Nestlé, fora, tento ter feito esse exercício de que a era do consumidor ficou para trás. Eu sou pessoa, todos nós aqui somos pessoas. Então, falando de pessoas, colocando pessoas no centro, a Nestlé hoje está presente em 99% dos lares brasileiros, 99%, né, com 100 anos de Brasil. Isso, sim, é um orgulho, mas isso nos coloca em algum lugar de conforto? Muito pelo contrário. Isso nos coloca, no nosso ponto de vista, num lugar de extrema responsabilidade, senso de urgência, para que a gente possa, com esse consumidor no centro, de novo, com uma conversa cada vez mais horizontal e menos, né, de um lugar de fala com eixo deslocado, colocar o consumidor, escutar, para que a gente possa ter um negócio cada vez mais relevante. Então, para que a Nestlé possa continuar existindo para os próximos 100 anos, as pessoas estão no centro e ter relevância na vida dessas pessoas, ou seja, ouvi-las, carregar um portfólio cada vez mais saudável, estar cada vez mais atuante dentro dessas práticas regenerativas, é algo hoje que não é mais um nice to have, é uma missão e uma obrigação de uma empresa com a envergadura da Nestlé. Acho que
Posso aqui complementar aqui. Quando a gente fala aqui com a Fazenda, né, o lado da Fazenda Futura, a gente tem muito essa troca, né, a gente tem também essa responsabilidade, essa troca com o consumidor. Então, ao mesmo tempo que a gente fala que o nosso consumidor ele é o nosso ali chefe, a gente é uma startup, né? Então a gente consegue lançar produto, pôr na rua e aprender com o consumidor sobre as melhorias que a gente tem que fazer do nosso produto, né? Então a gente tem essa escuta muito ativa, mas por outro lado a gente tem que também ajudar justamente na questão da educação, né? Então a gente tem a gente tem já, né, 3 anos de empresa, mas a gente já tem toda o ESG dentro da empresa, e dentre os objetivos um deles é a educação do consumidor, como a gente trabalha o consumo consciente, trazer isso, né, da melhor forma possível, desde as nossas embalagens, até na informação que está na embalagem, mas nas mídias sociais, em todos os âmbitos, para a gente trabalhar o consumidor como o consumo consciente. Então, isso é muito importante. Davi, eu queria que você puxasse um pouco esse tema, porque você é um cara que consome muita matéria-prima, né? Como é que fica isso na ponta? Como é que você está vendo a evolução desses produtores na oferta? E aí complementar com sua visão. Bom, eu vou trazer um exemplo. A gente opera há 6 anos um refeitório escola comunitário na Lapa. A gente fez com o chefe Máximo Bottura e a jornalista Alexandra Fortes para virar um legado olímpico, onde a gente só cozinha com doação de alimentos. E cozinha para 63 moradores de rua, pessoas trans que vivem ali, pessoas que vivem em vulnerabilidade. E no começo começaram a chegar muitos caminhões, a gente não sabia o que fazer. Eu me lembro até hoje, o dia que chegou, tinha uma parede de tomate, que eu falei, a gente não pode desperdiçar nada desse tomate. Primeiro eu quero falar do que fazer quando você está no ecossistema. E a gente criou lá uma metodologia, estudou com alunos da Unicamp como que a gente desperdiçava menos. Então, hoje, se a gente recebe o que a gente não consome, a gente manda para as cozinhas solidárias do Rio de Janeiro, que são em torno hoje de 30, considerando Petrópolis seropédica, e o que a gente não consome, a gente manda para as igrejas, para os institutos que mandam as pessoas vir jantar lá. O que eu quero trazer com isso? É que uma vez que bate em você, a consciência, né? Eu mudei a forma que eu compro, né? Eu compro uma cenoura, eu moro sozinho, então é uma cenoura, uma berinjela. Não, eu vim para cá, eu levei para o refeitório da Gastromotiva uma abóbora e um tofu que ainda tinha na minha geladeira, porque é assim. Quando você vê a fome, o desperdício, se você não mudar em casa, você não vai mudar. Então, acho que é o nosso papel entender. O começo é gerar, né, essa informação, essa consciência, e depois como que a gente vai levar para fora. E há 2 semanas atrás eu estava no Rio para um encontro do Pacto de Milão, e foi tão interessante, porque eu moderei uma mesa com 7 representantes de 7 cidades que fazem todas as diretrizes de compras públicas do governo. E daí tinha a cidade de Milão, tinha Nova York, era tanta inovação. Porque essas pessoas, como você falou, já estão legislando o quanto de carne. Já são países que estão talvez mostrando que não tem mais essa de ditar nada, né? Que não funciona o ditar, mas estão trazendo inovações lá que hoje é mais fácil, mais rápido replicar, porque a tecnologia está aí. Então, eu queria falar que o consumidor, talvez a gente está falando, é em todas as esferas. Todo mundo aqui consome alguma coisa nas suas empresas, todo mundo vai na cafeteria, talvez as empresas que vocês trabalham, o restaurante ali é operado por uma... em massa, enquanto a gente começar a perguntar, eu pergunto para todos os chefes, meus amigos, como que eles estão fazendo essa história do desperdício, porque eu falo, contrata um dos nossos jovens, a gente já formou tanta gente, então eu acho que é uma coisa em escala de mudar a consciência. E agora, indo para a comunidade, eu queria tocar um outro ponto, que é o status, né? O status, que é colocar uma Pepsi, colocar um Nestlé, uma maionese na geladeira, e sempre foi. E a fartura também. Então, como que a gente faz o plant-based, ou não desperdiçar o talo da salsinha? Como isso ser o novo status, né? Isso vão demorar anos, mas tem que mostrar pelo exemplo. A gente vê aqui, a nossa cozinha solidária precisava estar gastando 3 vezes mais na quentinha, podia dar no isopor. Nós, como filosofia, sim, porque a gente é uma tecnologia social tentando inspirar que outros usem. E hoje um monte de ONG está usando a nossa quentinha, a gente dá um número do fornecedor, vende pelo custo, e é a mesma quentinha, é a quentinha de bacana quando a gente estava fazendo esse vídeo. Então, eu acho que o nosso papel como ser humano, né, mais formador de opinião, é ser cada vez mais responsável.
responsável pelo que nós falamos, fazemos aqui, né? Eu tenho uma responsabilidade imensa aqui em dividir. Então, acho que a gente tem que levar essa palavra. Eu levo essa palavra hoje, do que eu ouvi antes aqui. Estava conversando com a Renate mais cedo, ela estava falando justamente de como é grande o desperdício dentro das redes de varejo. Tem ali uma questão, isso a gente viu inclusive num vídeo que a gente publicou recentemente num trabalho da Fast Company, que vocês tiveram oportunidade, da Crop Life, e tem ali um depoimento, a pessoa fala assim, a gente tinha quase 1.000 toneladas aqui de uma verdura que cresceu demais, ia ser tudo jogado fora. Imagina. Jogar fora. Por quê? Porque a rede de varejo não pega, ela só pega até determinado tamanho, altura. E aí houve uma agitação ali, coordenando com algumas ONGs, e destinou para uma comunidade, um assentamento que estava carente de comida, e resolveu o problema. Então, tem algumas iniciativas que são pontuais, são bastante objetivas para resolver o problema. Agora, nessa linha, até voltando aí, como eu comentei aí antes com você, Davi, a questão dos fornecedores. Tá? Eles estão melhorando em termos de qualidade, em termos de produtividade, para também diminuir as perdas na produção? Eu não tenho nenhum dado aqui para dividir com você. Eu trabalho bastante com a indústria de alimento, com a indústria varejista, mas existe alguns entraves. Primeiro, muitos são os entraves de legislação, de doação de alimentos, de logística reversa, que eu acho que todos vocês devem entender mais. Então, tem a legislação, tem a vontade da pessoa que está atrás. A gente tem ótimas leis no Brasil de compra de alimentos para as escolas, mas é muito difícil implementar tudo. Então, acho que tem uma coisa cultural e uma outra coisa que já está embutido no preço de todo mundo, infelizmente. Já se trabalhou com a perda. A cultura ainda é da perda. Eu prefiro que vocês falem, porque eu não vejo. Mas na Benassi, que era o caminhão que chegava lá na Gastromotiva, ele incinerava 120 caminhões por dia. E eu falei isso no filme lá, do primeiro filme da Gastromotiva. E com o tempo eles foram criando outros modelos de negócio, desperdiçam menos, mas continuam. Eles têm 3 desperdícios: do que eles não vendem, do que volta do shelf life e do que é importado e já chega amassado. Então, a gente podia, pensando em inovação, investimento e sustentabilidade, tem tanta tecnologia mesmo para a gente diminuir essa perda na doação, Então, mas eu vejo que assim o movimento ESG veio com tudo, gente. Uma prática regenerativa na Nestlé, em outras empresas que eu conheço, é a sustentabilidade do negócio da Nestlé e de todas as empresas que estão indo para lá. É um caminho sem volta. Um caminho sem volta que a gente está vivendo. E daí que eu acho que é o legal do consumidor, ou de uma organização, ou do poder público, entender como fazer essas parcerias. Assim, a Gastromotiva ela está hoje sustentada, 130 cozinhas, porque tem várias empresas chegando junto, escolhendo a Gastromotiva, porque a gente traz os dados das pessoas que estão comendo esse alimento, a gente está chegando ao máximo para contribuir, dar as mãos, Vamos dar as mãos, vamos entender junto a fome lá, naquela região onde você está, e eles precisam de uma cozinha solidária, precisam de educação, vamos tentar, naquela fábrica, diminuir um pouco o desperdício do que vai para lá. E eu acho que é isso, também é na forma que a gente consegue entender o nosso ponto de intencionalidade comum. Boa essa, Renato. Vai ficar para nós. A Renate complementou bem. E também a gente estava conversando essa questão de você montar ali um hall de fornecedores, startups, empreendedores que estão querendo crescer e que não tinham espaço. E agora, com esse novo posicionamento das empresas, fica mais fácil para poder levar adiante seus projetos, tentar buscar um funding ou até um apoio técnico, porque, imagina, você pega uma Nestlé com 100 anos de Brasil, que está juntando informação de consumidor que não acaba mais. Na hora que a pessoa já está querendo colocar um produto no mercado, fica muito mais simples entender se aquilo tem relevância, se aquilo vai dar futuro ou não. Tá? Então, eu queria trabalhar um pouquinho mais nessa questão, Renate, e depois até passar para a Mari, que também viveu bastante isso, é bastante assediada por gente querendo desenvolver projetos juntos. Como é que está essa evolução? Como é que isso está correndo dentro das empresas? Legal. Eu vou dar 2 passos para trás, mas eu vou chegar na agenda do combate ao desperdício, que é o foco aqui da pergunta. Primeiro,
é importante dizer que, dentro de um passado recente, nos últimos 3, 4 anos, a gente também fez esse exercício, enquanto área de inovação e companhia, de dar 3 passos para trás em qual eram as teses de inovação / desafios, dores que uma organização do nosso tamanho deveria se debruçar. Por quê? Até a um passado relativamente recente, né, as áreas de inovação das grandes empresas, e eu não estou falando só pela Nestlé, era muito orientada à pipeline de produto. Né? Então, qual é a minha próxima inovação? Claro que, de alguma forma, seja relevante. Dentro do contexto que a gente está vivendo, hoje a inovação atualmente ela está do campo, passando pela agenda da indústria 4.0, a indústria a logística mais limpa dos nossos produtos, os nossos produtos em si, né, carregarem uma agenda de carbono neutro muito em breve, quase que total. O pós-consumo. Então, a área de inovação hoje de qualquer companhia está orientada a olhar o quadro 3 passos para trás, para ter essa perspectiva de ecossistema, como o Davi bem falou, não só a etapa de produto em si, mas como que eu consigo atuar. Então, hoje, dentro da minha área, eu tenho projetos com agrotechs, eu tenho projetos com startups de indústria 4.0, eu tenho projetos com foodtechs, obviamente, que estão na agenda de produto, e tenho diversos 5 pilotos rodando nesse momento com greentechs, né, que são muitas startups incríveis que estão focadas na agenda de combate ao desperdício. Então, esse é o primeiro ponto. Como que a gente tenta, dentro da realidade onde a gente está, seja ela qual for, de uma pequena, de uma média, de uma grande empresa, ou até, como o Davi bem falou, uma agenda pessoal. Acho que a gente tem que começar a regeneração em nós, né, no nosso dia a dia. Então, independente da realidade profissional ou pessoal de cada um, dar 3 passos para trás e tentar olhar o ecossistema, a cadeia, sobre essa perspectiva mais ampla, porque, às vezes, a agenda de combate ao desperdício ela começa no campo. Às vezes, não, ela começa no campo. Eu falei esse dado para o Fábio hoje no almoço, do varejo, que é uma outra etapa da cadeia. Porque se eu, como Nestlé, também ficar só limitada, como eu posso ajudar no combate ao desperdício na agenda que me cabe, talvez eu esteja perdendo aonde que está, de fato, esvaindo o grande desperdício, que é em várias dessas etapas que eu falei. O varejo, uma delas, que é um parceiro, um aliado, os produtos chegam, né, na população via varejo, mas como, com a minha envergadura, a minha importância como Nestlé, e dando a mão para outras grandes empresas, vamos lembrar que essas agendas, cada vez mais, Nestlé, com todas as grandes de alimentos que também passaram por aqui nesses 2 dias, estão atuando cada vez mais juntos. Não são mais problemas que a gente resolve sobre uma ótica de vantagem competitiva, a gente resolve sobre uma ótica de colaboração. Né? A gente precisa juntos estar nessa de combate ao desperdício para que, de fato, esse problema seja sanado de uma vez por todas. Então, são várias camadas, mas, do ponto de vista desta agenda de combate ao desperdício, que é uma dos vários desafios da agenda de ESG e regeneração que hoje as organizações estão enfrentando, de novo, o tempo, o relógio está correndo, a gente está com um senso de urgência extremo, porque combate ao desperdício tem total sinergia com a agenda da fome. Como que eu tenho esses números e, de um outro lado, eu tenho tanto alimento sendo desperdiçado? Então, cada um fazendo o seu papel, dando a mão, as organizações indo junto nessa frente, a gente ajudando as greentechs, consegue encontrar experimentos, projetos que deem certo, para que daí a gente possa pôr o capital ali de alguma forma e isso acelerar. Então, acho que é um pouco esse o lugar. Mari, eu queria que você colocasse o plant-based, que já faz parte. Hoje todo mundo já viu algum plant-based no supermercado, nas redes de varejo. Então, ele já faz parte da nossa cesta, né? E ainda não é um produto popular. E a demanda deve crescer, né? E as matérias-primas são sempre um problema crucial em termos de qual a matéria-prima ideal, com qualidade, que pode compor esses alimentos e como é que eles vão poder ser colocados nessa cesta de alimentos necessários para manter a pessoa saudável. Ótimo. Na verdade, acho que você fez um ponto que eu, inclusive, ia até fazer uma pergunta aqui, assim, geral, do tipo, quem hoje já ouviu falar de plant-based aqui? Quem já provou plant-based? Mas a gente está aqui falando, ainda nem tem uns 50% aqui, num fórum de inovação, né, com pessoas que estão antenadas, que conhecem. Agora, pensa isso no âmbito nacional.
hoje, né? Então, a gente fala que sim, já está, mas é uma categoria ainda muito pequena, muito recente. Talvez dentro desse fórum já muitas pessoas conheçam, 50% aqui levantou a mão que talvez já tenha aprovado, não sei quantos já são efetivamente usuários, mas ainda a gente está dentro de um fórum de inovação. Quando a gente extrapola, a gente vê que ainda existe muita oportunidade, as pessoas não conhecem, têm dúvidas, querem saber mais sobre a categoria. E esse foi um dos motivos, inclusive, que agora, né, com 3 anos, assim, a gente acabou trazendo uma parceria para justamente tentar trazer um pouco mais de voz, né, para uma pessoa que tem uma voz muito grande, que consegue anunciar de um jeito rápido, que foi quando a gente fez a parceria com a Anitta, né? Então, a Anitta ela ajuda a gente a democratizar a categoria, a anunciar para mais pessoas que essa categoria existe, porque hoje a gente ainda estava muito nichado, né? Por mais que muita gente aqui talvez já conheça, mas ainda é um nicho. A gente já está falando de um eixo Rio-São Paulo. A gente não tá, vai para dentro do Brasil, começa a explorar um pouco mais. É uma categoria ainda que as pessoas não conhecem. Então a gente tem muita oportunidade ainda de fazer essa mudança. Até pelo preço, né, Mara? Acho que é legal você conversar que a dificuldade ainda que a gente estava falando ali fora de ter ingredientes, sourcings cada vez mais locais para que esses produtos possam chegar a um preço que possa estar exato na questão cultural que o Davi citou, de que a carne ela ainda, né, ela tem uma expressão cultural na vida do Brasil. Então, são muitas agendas. Muitas, porque no Brasil ainda o preço, quando você vai para fora, a relatividade de preço entre o plant-based e a proteína animal ela é mais próxima, porque a proteína animal fora do Brasil é muito cara. Mas quando você vem para o Brasil, que a proteína animal ela tem um preço, por mais que a gente teve todo o aumento da carne, mas se você comparar isso externamente, aqui a relatividade de preço acaba sendo maior, porque o custo, né, o valor da carne é mais baixo. E a gente não tem o poder de barganha, né, que a gente estava falando da produção do trigo, por exemplo, para poder, né, dos grãos, para poder bater para a produção humana, né? Ainda é muito pautado para ração, para alimentação de animais. Então, a gente também precisa aumentar essa categoria para conseguir justamente fazer uma questão de preço. Ou trazer produtos, como a gente trouxe também, produtos que acabam sendo para você poder compartilhar, dividir, para mais pessoas experimentarem. Então, acho que tem esse outro lado também que é importante dentro da democratização. Só faz um arremate para a gente aqui, para entender, o pessoal entender o que tem de tecnologia por trás da elaboração de um produto da Fazenda Futuro, né? Você comentou de inteligência artificial, de diversos processos de teste. Exato. A gente, para tentar trazer o sabor mais próximo da proteína animal, porque sabor é muito importante, principalmente para uma pessoa que quer fazer a redução do consumo da proteína animal, o que ela mais sente falta é de sabor. Então, você tem que fazer todo um estudo. A gente trabalha com uma tecnologia, a gente, né, tem como se fosse a gente fala uma língua ali que consegue identificar toda a parte sensorial do produto para a gente entender quais são os ingredientes que a gente tem que balancear para trazer o produto o mais próximo possível da proteína animal. Então, hoje a gente trabalha com esse tipo de tecnologia, mas o importante é ressaltar que o produto ele é plant-based e ele é 100% natural, né? Então, a gente traz ingredientes naturais. Então, não adianta você também trazer um produto plant-based, mas encher ele de sódio, encher ele de gordura. Então, a gente também tem que pensar ou encher de corantes artificiais e tudo mais. Então, não é isso, né? Não é essa troca. Então, a gente traz produtos onde o corante é o pó de beterraba, a base proteica é a soja, o grande bico e a ervilha. Então, tem que trazer produtos naturais para dentro da composição do produto como um todo. Vamos combinar também que arroz e feijão é plant-based também, né? Então, vamos, né? Quem falou que nunca comeu, já comeu. Certamente arroz e feijão já passou pela frente de vocês. Então, assim, a gente não está tão mal. O nosso prato do brasileiro, e acho que o Davi pode falar melhor isso, o nosso prato, ele realmente traz alguns elementos que são bastante nutritivos e pode ser muito melhor explorado do ponto de vista de atender uma necessidade de uma população maior que hoje, eventualmente, não está acessando. Realmente, a proteína é o grande problema. A proteína é o que não está chegando, o que não está compondo, e entra naquele ponto que o Davi falou no começo, da insegurança alimentar. Então, a insegurança alimentar, só para deixar mais claro o termo, né, é quando está faltando algum dos elementos mínimos para manter a saudabilidade da pessoa. Tá? Então, é isso que a gente tem, é um grande problema que a gente tem no Brasil e que a gente deve enfrentar de uma forma bastante objetiva para a gente conseguir dar o próximo passo. E aí vem a questão e o nosso futuro, né? O que a gente pode fazer de forma objetiva? Então, acho que a gente não tem muito tempo, tem? Já está no vermelhinho ali. A gente está devendo tempo. Então, de uma forma objetiva, tá? Então, se cada um puder fazer um arremate,
E para indicar, tá, já com a plateia aqui, o que daria de realmente de uma orientação em termos de aviso, para realmente repensar como é que vai ser a regeneração, como é que a gente vai conseguir cumprir com esse objetivo de colocar alimento na mesa nas próximas décadas. Quer começar? Agora vamos começar daqui, vai, Mari. Acho que o futuro é olhar, né? Acho que muito que a gente já conversou aqui, todo mundo, sobre o consumo dentro de casa, né? Então, entender essa mudança, né? Como é que a gente pode contribuir, né? Como eu falei, um prato de cada vez, nem que seja um prato de cada vez, mas como é que a gente contribui para o mundo para daqui 10, 20 anos, porque se a gente não fizer essa mudança agora, a gente não vai ter. Então, pensar no nosso consumo dentro de casa, quais são as mudanças que a gente tem que fazer dentro de casa, como é que a gente muda a nossa alimentação dentro de casa e a gente começa a colaborar com o todo. Se todo mundo fizer a sua parte, eu tenho certeza que a gente consegue mexer, né, mover montanhas. Acho que uma contribuição curta, tentando ser curta e final, porque é um tema complexo. Eu sempre acredito, de fato, batendo na mesma tecla, da gente começar pela gente, né, autorregeneração, buscando consciência, depois coerência, como que eu transformo esse conhecimento numa coerência de atitude e depois frequência, né, fazer isso o máximo de vezes possível nos meus hábitos alimentares, isso enquanto pessoa, independente do lugar onde eu trabalho, e depois como eu levo isso para os meus espaços de produção, né, onde eu trabalho. E aí, nesse sentido, o meu recado final, o que eu acredito de fato, e que permeou um pouco a nossa conversa, é a colaboração, é a cocriação, é essa conversa horizontal, como eu falei. Para mim, a regeneração vai acontecer o quanto mais rápido cada um de nós estivermos de braços dados, trabalhando juntos, com o senso de urgência, obviamente, necessário. Então, acho que, para mim, uma palavra que fica é colaboração entre os diversos atores da cadeia de alimentos e atores abertos, né, a não só apontar o problema, mas também a ser parte da solução. Acho que isso é extremamente importante. Então, acho que é isso. Me veio uma figura que a gente não falou, mas para mim é o respeito e primeiro a ancestralidade. Me veio uma cozinha que a gente tem em Manaus, no Parque das Tribos, o primeiro bairro indígena do Brasil. E a nossa cozinha, 8 mulheres estão se reconhecendo através de cozinhar as receitas locais. A cozinha funciona mais para isso. Então, as receitas estão aí, aprender a cozinhar, respeitar o ingrediente. A outra palavra é conexão. Através da comida, a gente vai ter essa conexão com a natureza, né, Fábio? A gente falou fora, acho que é todo mundo cozinhar. Cozinhar é legal, relaxa também. E a terceira é a equidade. Se a gente não tiver aí uma oportunidade para todos poderem fazer a escolha, não vai rolar. E é fascinante, tanto a ancestralidade quanto a inovação bold. Quando eu já comi em vários dos melhores restaurantes do mundo. Os laboratórios de inovação são incríveis. E aquilo puxa também. E eu acho que juntar esses dois pontos que é fascinante, mas que todo mundo possa participar um pouquinho de cada lugar. É difícil fechar depois dos três falando aqui, mas realmente é essa visão que a gente quer ter, é isso que a gente queria trazer para vocês hoje, até como um encerramento aqui do evento, que espero que tenha trazido grandes ideias e grande vontade de ir para frente e mudar, né? Mudar o mundo, fazer alguma coisa melhor, sair melhor daqui do que a gente entrou há uma hora ou há um dia atrás. Então, eu acho que é isso que a gente tem que se propor a fazer por todos, e a gente espera ter contribuído de alguma forma, que todo mundo saia daqui mais crítico, que olhe mais o alimento que está comprando, o alimento que esquece na geladeira, que esquece na fruteira, e que faça bom uso, e que a gente tem que pensar de uma forma realmente mais ampla, pensar comunitariamente. Tá bom? Agradeço a todos. Muito obrigado a vocês. Vamos abrir para umas perguntas, enquanto eu vejo que ali 2 perguntinhas, 3 perguntas. Pronto, vamos aqui. Pega o cubo aí. Olá, tudo bem? Eu tenho uma pergunta, na verdade uma curiosidade sobre a percepção de vocês, acho que vocês passaram por isso, mas quando a gente fala da indústria e do varejo, ela depende de uma relação de escala para ter sucesso, né? A startup ela é um potencial de escala, a Nestlé e assim por diante. E quando você volta isso na cadeia, isso impacta no campo, que impacta nas escolhas de por que
vai se plantar soja, milho e não vai ter uma agrofloresta ou alguma coisa que traga uma diversidade maior. Então, o meu questionamento, e queria escutar um pouco de vocês, e acho que é um pouco complementar ao que o David traz, né, que é de que forma a indústria, com a sua escala, pode ajudar, e se tem como ela ajudar, a ter um ambiente de fato sustentável, né, para que a partir do momento que a gente precise de plant-based, daí a gente vai virar a matriz, ou a gente vai, de novo, a indústria comprar todos os tomates, se não comprar o tomate, ele vai apodrecer. Então, de que forma que a indústria pode também ajudar na cultura, né, da culinária, ou, enfim, de tudo isso para, acho que a gente ter uma sustentabilidade, não só uma relação industrial de comprar o alimento pronto ou ir no mercado e pegar uma caixinha, né? Então, queria entender um pouco o ponto de vista de vocês. Quem está mais confortável, você fala, Renate? Claro. Eu acho que, obrigada pela pergunta, acho que o primeiro ponto, voltando nessa tecla, né, eu acho que é uma resposta coletiva. A indústria, óbvio, ela tem uma responsabilidade, mas ela vai precisar estar junto, por exemplo, com os chefes. Não sei quem já leu o livro do Dan Barber, O Terceiro Prato, Futuro do Alimento, onde ele traz isso um pouco que o Davi falou. Às vezes a gente acha que a indústria, porque ela traz a escala, historicamente, ela precisa ter todas as respostas sozinhas e de alguma forma, os chefes, por exemplo, os grandes chefes com os grandes restaurantes, se bem articulados, e o Dan Barber fala isso, conseguem ter uma influência cultural na mudança de comportamento alimentar, por exemplo. Tainha, ele tem vários exemplos que eles vêm trabalhando de alimentos mais sustentáveis, que aí, uma vez as pessoas passando a consumir no supermercado, por exemplo, as indústrias podem responder com... Estou dando um exemplo, tá? E indo para a questão do campo, as indústrias, sim, estão cada vez mais... Eu acho que essa questão do ingrediente da monocultura, ela já está completamente revista como um todo. Então, quando a gente fala de agricultura regenerativa, quando a gente fala de boas práticas no campo, quando a gente fala do programa Cocoa Plan da Nestlé, a gente já fala de um cacau plantado com outras espécies, outros tipos de alimento. A regeneração, ela propõe, por definição, uma saúde do solo, e a saúde do solo, ela depende de rotação de plantio e ingredientes. Então, isso já está previsto nesses planos de regeneração. Trabalhar o pequeno produtor, boas práticas, pagar prêmio, né? Então, a Nestlé, dentro das principais cadeias, para os pequenos produtores, médios e grandes, que têm um cultivo responsável, regenerativo, eles recebem mais pela matéria-prima comprada. Então, esses são alguns exemplos, tem outros, mas essa é a parcela do que a indústria, até pela sua responsabilidade, vem fazendo. Mas, de novo, eu só acredito de fato na mudança de cenário dentro dessa janela de 5 a 10 anos que a gente tem para a transição da economia verde, se a gente também entender a responsabilidade de cada um dentro do processo, citando os chefes como um exemplo, mas todos nós. Porque se também for só a indústria, né, a gente, de fato, vai acabar não saindo do lugar. Então, acho que nós, como agentes de mudança, juntos mudamos esse contexto. Pô, muito bem, muito bem. Temos mais perguntas. Temos um ali. Então, Cuba pode rolar entre vocês. Exato. E se tiver tempo, tem mais um aqui. Cadê o diretor? Boa tarde. Meu nome é Karen, eu sou consultora de marketing, trabalhei em grandes multinacionais e no começo desse ano fui chamada para um projeto, para uma startup de bebidas funcionais e mergulhei um pouco nesse mundo de vocês e aprendi algumas coisas, e uma das coisas mais interessantes que eu vi ao pesquisar foi um fenômeno um pouco diferente do que a gente está abordando, que é o fenômeno da fome oculta, que a Organização Mundial da Saúde coloca como um dos grandes problemas de saúde pública, em torno de 16% a 18% da população, que come, não tem um problema de fome, mas se alimenta com um baixo aporte de nutrientes, vitaminas e fibras. E aí eu fui mergulhar em alguns países que estão mudando essa realidade. E não é à toa, a gente vai falar sempre dos mesmos países, mas a gente fala de Austrália, de Canadá, de França, né, que tem uma campanha maravilhosa que chama Manger Bouger, né, porque também a alimentação vem com o se movimentar.
mas principalmente o que eu vi é aonde foi possível mudar um pouco esse parâmetro de alimentar-se de maneira mais natural, com menos proteína animal, com um aporte maior de nutrientes, foram países onde os governos definiram isso como prioridade de governo. E quando a gente fala de prioridade de governo, a gente sabe que o governo vai dar incentivos fiscais, vai ter um esforço imenso na educação, em campanhas de educação, nas escolas, com os médicos, e a gente não vê isso no Brasil. Não é para discutir o momento político, nada disso, mas o que empresas ou até iniciativas como a sua estão fazendo para trazer o poder público para essa mesa, porque se a gente não tiver o problema da fome oculta, que são a decorrência são a população obesa, ou o nosso problema, no caso do Brasil, da fome, sem a conexão e a contribuição do poder público, a gente não vai conseguir chegar nesse Brasil todo. E o que empresas como Nestlé estão fazendo para colocar o poder público para sentar nessa mesa? Deixa eu só fazer um comecinho aqui na história. Só dar um pouco de contexto, tá? Você está falando do poder público. O Brasil ele tem uma situação muito diversa em relação aos outros países no mundo, porque os outros mercados eles são altamente subsidiados e o produtor nacional não tem subsídio. Então, de alguma forma, a indústria, os agroprodutores, enfim, eles estão se virando com um mecanismo, tirando o mecanismo de financiamento oficial, de bancos oficiais, acabou, não tem subsídio. Então, de certa forma, a indústria nacional ela já se mobiliza para sobreviver dentro desse contexto atípico, né, de ter que aguentar as causas climáticas, as variações que afetam, as pragas, etc., com aquilo que ela tem na mão, com os mecanismos que hoje tem, que evoluíram demais, mecanismos de financiamento, mecanismos em termos de capacitação técnica, o uso de novas tecnologias, com Big Data, com inteligência artificial, que está melhorando a produtividade. Então, de certa forma, há um descasamento, tá, dessas políticas públicas internacionais com aquilo que a gente está vivendo aqui. E é muito mais, eu acredito que seja muito mais a mobilização da iniciativa privada de trabalhar de uma forma comunitária com open source, com open innovation, com os hubs de criação. Tem hubs de criação fabulosos no Brasil. E eles estão puxando o mercado, né? Eu acho que talvez o Davi possa dar uma visão sobre isso. Você está... Na verdade, não, eu desconheço. Acho que dessa parte da inovação, das soluções, eu tenho visto mais coisas ligadas ao combate ao desperdício, então talvez vocês conhecem mais. O que, do nosso lado, a gente vem se preparando na Gastromotiva com o poder público é embalar melhor as nossas metodologias e práticas com as métricas para sentar de igual para igual com uma Secretaria Municipal de Trabalho, uma Secretaria Municipal de Saúde, ou do Estado, ou federal. E isso virou uma meta estratégica da organização, porque as cozinhas solidárias são incríveis, mas manter é muito custoso e tem toda uma tecnologia por trás que pode virar política pública. Então, a gente tem duas cidades, Manaus e Petrópolis, que a gente está começando a trabalhar com o poder público, financiado pela indústria de alimentos. Então, a gente está no meio de uma triangulação e a gente está puxando ali, eu e a Dani aqui, assim, que está na tua frente. Cara, Dani, a nossa oportunidade agora é de conseguir com os três fazer tudo isso junto. Então, você falou da palavra colaboração e eu acho que é por aí. Tem pouca informação. A gente também está todo mundo ali. Eu desconheço, mas a gente tem interesse em conhecer mais também. Acho que o que eu posso complementar... acho que o Fábio falou muito bem. A gente tem que... É um pouco difícil comparar, principalmente com alguns países europeus, pela lógica como a própria indústria e o governo opera, mas, obviamente, dentro da Nestlé a gente está presente, cada categoria que a gente está presente tem associações, e essas associações sentam mensalmente nas mesas para discutir e rediscutir políticas públicas, junto com as outras empresas grandes e médias. Então, isso é um hábito diário, mensal, enfim. Mas eu acredito muito também
que a agenda de inovação aberta, para além desse papel feito desde sempre pelas organizações, é uma agenda que tem puxado muito essas discussões de políticas públicas. Então, como a gente, através quando ele fala de hub de inovação, na Nestlé tem o Panela, mas a gente tem hubs de inovação sem ser chancelados por empresas, a gente se une para discutir o tema de políticas públicas e, com isso, pressionar, né, a liderança da empresa, das empresas, a trabalharem com esses temas. Então, é top-down, bottom-up. Eu acho que cada um de nós, de novo, e também tendo parceiros como a Gastromotiva, como eu citei o Gerando Falcões, e a gente tem ampliado cada vez mais essa rede de pessoas com propriedade e autoridade para nos ajudar nessa revisão de políticas públicas, né? Porque também é importante a gente ter pessoas que estejam vivendo essas dores também de forma real, para que a gente traga isso para a mesa de uma forma coletiva. Bom, vamos para a última pergunta, então, da sessão. Eu diria que a tua pergunta é a pergunta de milhões. Verdade, né? Porque a gente está todo mundo comendo pela beirada para fazer acontecer. E daí, tomara que a gente consiga, cada um, evoluir e tentar acelerar algo que tem muita gente em várias secretarias que quer fazer. Então, não comendo pela beirada é meio isso que eu falo. Acredito que é uma pergunta que vai corroborar com a colega, né? Eu sou do Hub de Inovação, como vocês citou, do INSPER. A Nestlé é um dos parceiros, né? É uma das empresas parceiras. E o que eu queria trazer, né, para que vocês pudessem contribuir e fomentar para a discussão é o papel da escola, e daí quando eu falo escola de formadores de opinião, de líderes inovadores, assim como o INSPER e outros colégios, podem contribuir para que essa pauta, de fato, inovadora e ancestral ao mesmo tempo, possa gerar essas transformações para que venha, né, top-down, enfim, que a gente possa fazer esse input, e como que a gente pode levar problemas reais para que essas escolas resolvam, né? Lá a gente tem, enfim, essa política, mas acredito que vocês possam contribuir pensando em como outras escolas poderiam levar essa temática e, através do veículo da educação, a gente conseguir, de fato, levar essa inovação, esse papel social da alimentação que é tão crucial. Deixa eu só fazer uma palavrinha inicial sobre esse tema de educação. Hoje, a maior parte da produção de alimentos está muito atrelada à tecnologia. Então, os equipamentos de campo vão com sensores, câmeras, enfim, drones, um monte de coisa, né, satélites com precisão de centímetro para ver onde está nascendo praga. Onde está o problema? Não tem gente para operar. Não tem pessoas habilitadas para entender todos esses dados que estão sendo gerados no campo e que convertam isso em alguma coisa prontamente. Então, assim, de uma forma muito objetiva, agora, acho que é questão de 10 dias, a Bayer abriu um programa, está dando curso gratuitamente, quem acaba o curso tem um emprego de R$7 mil. Para isso, para poder atrair gente para trabalhar, porque é o grande gargalo que nós temos hoje no país para a manutenção do crescimento da produção, é gente habilitada com tecnologia. Não tem. Então, assim, a hora que você tem algumas escolas, e aí a hora que você vai para uma Exalc, uma universidade mais estruturada, precisa formar o pessoal de agricultura? Claro que precisa, mas vai demorar 5 anos para esse cara sair da faculdade. O nosso timing de inovação dentro do setor é coisa de meses, né? É isso? Meses. Como você falou, a gente está na INSPER, não só na INSPER, acho que dentro da nossa frente de inovação aberta, como eu citei, o ator das universidades e comunidade científica é extremamente relevante. Então, a gente está em algumas universidades, com alguns programas, levando algumas grandes perguntas, grandes dores, para que a gente possa também trazer da comunidade científica. A gente tem hoje o CIT, que é o Centro de Inovação e Tecnologia, na planta de São José dos Campos, que está cuidando que é um polo ali universitário de tecnologia, que está olhando especificamente a agenda da agricultura no campo, por estar lá em São José dos Campos, e a agenda de indústria 4.0. Então, tem uma série de iniciativas, todas estão dando super certo, né? Não, a gente está aprendendo, de novo, se colocando nesse lugar de aprendiz com um senso de urgência. Então, é essa combinação, porque também esse lugar do aprendiz, né? Estamos aqui aprendendo, a gente tem
de novo, um tempo, um relógio que corre contra. Mas, com certeza, trabalhar junto com o sistema educacional, a gente também tem frentes com escolas primeira infância ao redor do país, onde a gente premia professores que têm grandes projetos relacionados à agricultura regenerativa. A gente não falou aqui de circularidade, que é um problema seríssimo, né? Quando a gente fala de meio ambiente, tem a ver com a agenda também de alimentos. Então, tem alguns programas, mas, de novo, eu acho que é junto, né? Cada um com a sua parte, talvez o Davi possa complementar. Eu acho que tem que mudar o currículo. Acho que o currículo tem que crescer com esse tempo, assim, tem que ser muito mais experiencial. A gente está trabalhando agora com alunos da Ânima. Ontem eu falei com eles, 800 alunos, que aí é obrigatório. Eles estão bolando lá os cardápios nutricionais para não ter talo. Então, assim, eu aprendi muito através da experiência, né? É quebrar a parede da sala de aula e pegar esse jovem e mostrar que está na mão dele ali, construir o futuro da alimentação, o futuro da moradia, o futuro do direito, o futuro de tudo, né? Eu acho que tem que rasgar o currículo. A gente, claro, numa escala muito menor, né? Pensando não rasgar. Vocês entendem o que eu falo, claro, né, gente? Claro. O nosso currículo é de 3 meses. A galera que vai trabalhar na cozinha começa lavando prato. O cara que paga 2, 3 mil na faculdade não vai trabalhar no mercado da hospitalidade. Ele vai para fora, vai estudar na Europa, vai voltar e vai abrir seu restaurante. O dinheiro jogando fora. Não é jogado fora, eu fiz faculdade, né? Mas é um pouco... Legenda. Depois quando editar. Mas eu acho que tem que ser mais ágil, tem que ser mais conectado, tem que ser mais direcionado e tem que ter uma outra linguagem e mais democrático. E eu acho que, enfim, numa escala muito menor aqui que eu estava falando, né? A Fazenda Futuro pelo tamanho, mas a gente também atua junto, tá lá, leva as problemáticas para algumas universidades, trabalha com eles. Universidades foram muito importantes, né? A Unicamp com a gente, né? Assim, via consultoria, mas para trazer todo o plano de sustentabilidade. É uma empresa de 3 anos que tem que entender como trazer a sustentabilidade. Já nasce com propósito, claro, a Fazenda Futuro, mas o que a mais a gente pode fazer. E aí a gente não vai ter mão, braço ali. Então, ter apoio acadêmico de pessoas que conhecem, que estão estudando, você vai junto com eles, você mostra a problemática e eles ajudam a gente. Claro, na parte de marketing, certamente, muita coisa acaba acontecendo, mas principalmente nessa questão, a UFRJ também fazendo cálculos de neutralidade de carbono. Então, a gente acaba aproximando de alguma forma, porque são pessoas que estão ali estudando no dia a dia e podem contribuir. Maravilhoso demais. E eu vou chamar, então, o Lobianco, para fechar o evento. Bom, queria agradecer vocês aí pelo último painel, fechamento de ouro. Queria agradecer a condução da Erlana, que... Ela é a cara da Fast Company. Inovação... Ela é 100% a cara da Fast Company. Quero ela como minha sócia aqui, vamos ver se eu consigo. E vocês que bravamente ficaram até o final, depois desses 2 dias, né? Eu estou muito realizado, com aquela sensação de dever cumprido, né? E muito grato para a gente ter chegado até o final, com tantas conversas ricas, com palestrantes desse nível, né? Isso é priceless. Então, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente até o final. Esperamos vocês diariamente nas páginas da Fast Company e até o próximo Innovation. Obrigado, gente.